O conceito de algo ser bom ou não é mais relativo do que parece. Claro que existe todo um estudo e, entre aspas, regras estabelecidas para analisarmos uma obra. Porém, essas não são regras absolutas e é importante perceber sobre o que aquela obra se propõe. Não se pode analisar com as mesmas réguas um jogo de videogame e uma série. Mesmo que ambos tenham histórias iguais, elas vão ter estruturas e propostas totalmente diferentes. E o mesmo vale para as animações voltadas para públicos distintos. Eles também vão ter propostas e estruturas variadas. Por isso, fico me questionando até que ponto eu tinha expectativas diferentes para a proposta de Carmen Sandiego e até que ponto a própria série não sabe sobre o que ela está se propondo. Olá, eu sou Juliana Corder e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre a série de Carmen Sandiego da Netflix, o qual esse vídeo pode ter spoilers, então se você não se importa ou já viu a série, vamos lá! Carmen Sandiego era originalmente um jogo educativo sobre geografia, que ganhou uma adaptação nos anos 90 como série animada e em 2019 teve um reboot pela Netflix, onde nesse reboot seguimos a vida de Carmen Sandiego enfrentando uma organização do mal chamada Vile, a qual a bandida vermelha tem que roubar os artefatos valiosos antes que os verdadeiros criminosos os roubem, sendo uma série com perseguições, entre aspas, mistérios e reviravoltas durante a trama, o qual o segundo desenho de Carmen Sandiego supostamente seguiria o padrão dos desenhos norte-americanos atuais, contando uma história linear por trás dos episódios da semana. Porém, eu não sei o quanto ele realmente queria ser uma série só divertida com situações entre aspas inesperadas, ou contar realmente uma história de mistério por trás de toda essa entre aspas aventura. Talvez, para mim, o maior problema da estrutura dessa série é que todos os episódios, ou a maioria deles, repete o mesmo roteiro, mas em diferentes países, deixando a impressão de que as coisas não evoluem, onde os pontos de mudanças só parecem acontecer nos finais de temporadas. Ou seja, não tem equilíbrio. Todo o clímax fica reservado para episódios bem específicos, a qual a animação até faz sentido de forma episódica, com alguns episódios bem divertidos. Porém, faltou uma melhor conexão com os roupos da semana e o suposto objetivo dos heróis. A Carmen Sandiego quer derrotar a Vile, mas ela mais reage aos movimentos deles do que realmente tenta desmantelar essa organização. Na verdade, a personagem da Carmen tem toda uma história secreta com a Vile, que se mistura com uma outra organização secreta, só que do bem, que é a Acme, mas tudo parece não ter importância na série. O que realmente importa é salvar os artefatos. O importante é esperar a Vile agir para assim só depois a Carmen tomar uma decisão, como se ela não tivesse vontade própria. E quando eu lembro que essa é uma série baseada em um videogame, eu percebo que talvez faltou um autocontrole da protagonista. Você tem um nome, não tem? Analisando Carmen Sandiego como uma adaptação de videogame, parece que eles não souberam tão bem alterar a história para uma narrativa contada. Inclusive, isso é bem visível com o episódio de escolhas, visto que literalmente parece um episódio normal, mas agora com o espectador controlando. A diferença é que o espectador não deveria controlar a série. A falta de personalidade da protagonista e o fato dela nunca perder parece muito com um personagem de videogame que às vezes não tem tanta personalidade para que o próprio jogador possa preencher essa lacuna. Assim como, se você perder em um jogo, ele acaba. Obviamente, depende do tipo de jogo. Um jogador perder em um videogame é frustrante, mas um personagem perder na série é necessário. Não acho que toda a série precisa de conflitos, mas em Carmen Sandiego precisa de um desafio. A bandida vermelha nunca perde, então não se tem emoções quando é ela quem está na missão. Por mais que em uma história infanto-juvenil a gente saiba que vai ficar tudo bem no final, nós precisamos ser enganados em algum momento para a gente se preocupar com os personagens. Onde, lembrando que esse é uma adaptação de um jogo educativo de geografia, eu retiro o que eu disse em algum vídeo passado e acho que não foi uma das melhores escolhas tentar educar a audiência. Ter informações expositivas rasas e estereotipadas dos países que Carmen Sandiego visita cansa, principalmente porque são em todos os episódios. Não é que eles não podiam, em nenhum momento, explicar explicitamente aspectos socioculturais dos países visitados, mas dava para passar as mesmas informações dentro da história e das situações que aconteciam com os personagens. Talvez o desenho animado tenha focado muito no fato de ser baseado em um jogo e esqueceu de fazer uma narrativa e de desenvolver os personagens, principalmente os laços entre eles. Você é mais alta do que achei que fosse, pessoalmente.
Por mais que eu esteja criticando a protagonista, ela é uma personagem bem interessante e tem uma ótima presença, mas essa presença marcante é justamente pelo fato dela ser invencível, sendo ótima tanto quanto agente solo, quanto líder do grupo. Do começo ao fim, a Carmen não evolui em nenhum aspecto, porque todo o desenvolvimento dela foi explicado nos 2 primeiros episódios. E essa, entre aspas, soberania dela não é nem aproveitada para ela treinar os gêmeos. Carmen podia ainda ser a bandida inalcançável e ter um desenvolvimento de mentora ou líder com o Zack e a Ivy, um aspecto que não ia só desenvolver um lado da protagonista, como o próprio relacionamento que ela tem com os gêmeos. Uma mentoria que poderia ter sido dividida ou aprendida com o Shadow Sun quando ele entra para o time dos mocinhos, o qual o player foi o mais prejudicado em todos os personagens. Ivy, Zack e Shadow Sun conseguiram ter uma evolução em alguns episódios, em algumas missões que exigiram mais deles. Porém, na vez do player, quando ele é obrigado a sair do seu quarto, ele volta para o seu cantinho escuro sem alterar a dinâmica que ele tinha com o grupo. Ou seja, toda a questão dele ir à escola não teve nenhum desenvolvimento. O qual, o momento que ele e a Carmen, que começaram essa história juntos, finalmente se encontram pessoalmente, foi bem anticlimático. Não é que os personagens foram esquecidos, os coadjuvantes têm os seus momentos, porém o que mais faltou entre eles foram evoluir os seus relacionamentos. Faltou comunicação fora do trabalho entre os personagens. Não só entre os mocinhos, mas entre os agentes e os vilões. Todos os episódios têm missões, então a gente não sabe da vida deles fora isso. Faltou camadas e mais informações sobre eles. Talvez os personagens com mais nuances eram a Jules e o Devanu, porque foram os personagens que realmente vimos sair da sua vida de investigação. O que é uma pena, porque tinham muitos personagens ricos e tinha bastante diversidade no elenco. A minha cabeça está no jogo, chefe. É o meu coração que não está. Enquanto os vilões pareciam simplesmente peças que eram tiradas e colocadas por motivos aleatórios, o qual mesmo vale para Acme, onde a força dessa agência parece variar conforme a história precise que eles capturem ou não determinados personagens, dependendo de quanto eles querem revelar os mistérios. O que foi um desperdício, visto que os personagens também tinham uma conexão bem importante com a protagonista. A dinâmica entre os Robin Hoods vermelhos, a Vile e a Acme poderia ter tido muito mais drama do que realmente teve. Balanceamento é o que faltou nessa série. Balanceamento de força entre os mocinhos e os vilões, balanceamento de distribuição de personagens, balanceamento de revelações de mistério, visto que tudo ficava para o final da temporada. O que me vem à última temporada e ao final da série. Eu genuinamente não sei se a série foi cancelada e eles tiveram que correr com a história, ou até que ponto era para ser como foi, porque é nos últimos episódios que tudo acontece. O qual o final da série reforça que faltou conexões entre os episódios isolados e entre os personagens. Faltou eu entender melhor a importância dos episódios isolados e de eu me importar mais com os personagens que os heróis conheciam. Agora, dando um pouquinho mais de spoiler direto, eu vou falar explicitamente de como foi esse final. A Carmen sofre lavagem cerebral da Vile, voltando a ter uma vida de crime com os seus antigos, entre aspas, amigos. Supostos amigos que mal vimos interagir com a bandida e que apareciam aleatoriamente durante a série, onde até certo momento a gente esquecia que eles existiam. Ou seja, esse reencontro poderia ter sido bem mais significativo se realmente tivesse tido alguma interação maior entre eles e a protagonista, onde Ivy, Zack e Player, os primeiros amigos da Carmen em sua vida do lado do bem, não participaram do resgate dela, o qual, sem ter recebido nenhum treinamento da protagonista, obviamente eles nunca conseguiriam capturá-la. Foi perdida uma oportunidade de mostrar que eles cresceram como heróis, o qual não teve nenhuma conexão durante a série entre os gêmeos e a Acme para que eles fossem trabalhar lá depois que a Carmen se aposentasse, sem contar que não faz sentido a Carmen voltar da aposentadoria e voltar a ser a bandida misteriosa depois de toda a história que ela teve com seus amigos. Tá sabendo que a gente vai ter que acabar com a festa dela, né? Pelo menos, uma consistência que a série teve foi a sua produção. A animação é espetacular nos seus movimentos, na sua fotografia e principalmente no seu traço diferente do padrão ocidental, onde tudo isso é acompanhado com uma sonorização e uma trilha sonora que é tão rica quanto a imagem. Por isso eu volto a repetir o que eu disse no começo do vídeo. Eu não sei até que ponto eu estava com uma expectativa errada em relação a essa série e até que ponto ela se perdeu na sua proposta. Era para ser uma série cativante com várias, entre aspas, reviravoltas? Então por que essas reviravoltas pareciam vazias e só estavam lá para fazer um show? Onde, se for ver as situações isoladas, elas eram bem legais e divertidas, mas se for ampliar para ver como um todo a série, aí parece bem confuso. Onde, por mais que eu tenha feito um vídeo quase todo criticando o desenho animado, eu me diverti assistindo e gostei dos personagens. Se eu não tivesse analisando a série, ela teria sido um ótimo entretenimento, mas eu tinha que pensar sobre ela para fazer o vídeo, e quando eu penso sobre ela, ela se torna incoerente. Bem, quem sabe ela era uma série para não ser pensada.
Talvez o que mais decida se algo é bom ou ruim são as nossas próprias expectativas sobre o entretenimento. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixe seu gostei e se inscreve no canal para mais vídeos, ou não, como esse. Eu sou Juliana, e até! Eu sei que de repente vocês queriam uma análise só da 4ª temporada, mas como o canal tá nesse aspecto de renovação, eu preferi fazer uma análise sobre toda a série. Foi mal aí.